A Receita Federal afirmou à Polícia Federal que um servidor do SERPRO, cedido ao órgão, vendia informações coletadas ilegalmente dos sistemas do fisco. A apuração é do nosso analista Ranier Bragon. Luiz Antônio Martins Nunes já vinha sendo investigado pela Corregedoria da Receita desde o ano passado. Ele é um dos 4 investigados sob suspeita. A repórter Paola Cuenca tem as informações ao vivo de Brasília. Paola? Boa noite para você, Celso. Para quem está nos acompanhando também aqui no SBT News, ciente dessa informação que foi então repassada pela Receita Federal à Polícia Federal a respeito do servidor Luiz Antônio Martins Nunes, de fato, ter acessado os dados sigilosos e ter realizado a venda dessas informações, a PF agora busca quem foram os compradores destes dados fiscais. Pessoas a par da investigação afirmam que, neste primeiro momento, a maior probabilidade é de que não tenha ocorrido uma espécie de encomenda política por essas informações ou que elas estejam, essa comercialização esteja de fato conectada aos ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares deles. Mas a investigação segue acompanhando essa situação, até porque eu lembro que em decisão desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático, tanto de Luiz Antônio Martins Nunes, quanto dos outros 3 servidores públicos suspeitos de terem vazado dados sigilosos, dados fiscais de ministros do Supremo e também de parentes deles. Eu destaco ainda sobre essa situação que Luiz Antônio Martins Nunes já era investigado internamente pela Receita Federal, pela Corregedoria da Receita, por movimentações atípicas, justamente no momento de acessar dados ali de diferentes contribuintes. Mas não foi somente ele. Um auditor fiscal da Receita Federal, servidor Ricardo Mansano de Moraes, que também foi alvo da operação da Polícia Federal desta terça-feira, esteve entre estes servidores que já eram apurados internamente pela Receita por conta deste comportamento ali no sistema. Os registros mostram que ele acessou os dados de um parente do ministro Gilmar Mendes aqui do Supremo Tribunal Federal. A respeito desse caso, inclusive, a gente trouxe aqui no SBT News o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, que afirmou que este servidor, ali em relato à própria Receita Federal, ao ser questionado, afirmou que sim, acessou um dado ali de um parente do ministro Gilmar Mendes, mas que estava fazendo esse acesso somente para fazer uma verificação se tratava de uma pessoa que esse servidor acreditava conhecer lá do passado, mesmo nome, da mesma cidade, mas que não houve qualquer tipo de acesso sobre dados sigilosos de contas bancárias e que se tratava de uma ação ali sem qualquer tipo de intenção criminosa, ainda que fosse um acesso não autorizado, também um acesso incorreto feito por parte deste servidor. Mas o presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, fez uma crítica, inclusive à repercussão de todo o caso, ao posicionamento que colocou estes servidores públicos federais já como criminosos, pessoas que teriam analisado, olhado dados fiscais já com intenções criminosas e por isso fez uma crítica a toda essa repercussão. Eu destaco que, além de Luiz Antônio Martins Nunes, que é este servidor que então já teria feito a comercialização de dados fiscais, e Ricardo Mansano de Moraes, que admitiu ter acessado dados de um parente do ministro Gilmar Mendes aqui do Supremo Tribunal Federal, outros 2 servidores públicos federais também são alvo desta investigação e que foram alvos da operação da PF. Além deles terem tanto o sigilo bancário, fiscal e telemático quebrados por ordem do STF, agora utilizam a tornozeleira eletrônica, estão afastados dos cargos públicos, não podem acessar as dependências da Receita Federal, do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, tiveram os passaportes cancelados e também vão ter que respeitar um recolhimento noturno, não podendo sair de casa durante o período da noite. Paola Cuenca, muito obrigado pelas suas informações.